pastor, mas de onde surgiram nossas doutrinas? De onde vem essa nossa identidade denominacional, essa nossa identidade doutrinária? Em primeiro lugar, como eu falei, da própria Bíblia. Tudo isso é tirado aqui da própria Bíblia, do próprio Novo Testamento. Em segundo lugar, a nossa herança histórica. Sempre existiram ao longo da história grupos com esse propósito de serem totalmente fiéis à palavra de Deus. Mas, você lendo a história do cristianismo, você vê como muito cedo o cristianismo começou a ser deturpado. E estudando a história do cristianismo, a gente também vê uma coisa muito boa. Sempre existiram também grupos com esse propósito de permanecer completamente fiel à palavra, completamente fiéis à palavra de Deus ao longo da história. Nós batistas, graças a Deus, viemos recebendo essa boa herança desses grupos que vieram através da história com esse propósito. E muitos desses crentes pagaram com a própria vida. Aí veio o período da Inquisição, o período da chamada Reforma Protestante, quando muitos desses grupos, como que apareceram, né, com a luz da Reforma Protestante, vários desses grupos apareceram, né? Os anabatistas, que a irmã falou, é um dos nossos antepassados assim mais fáceis de identificarmos. Estava acontecendo a Reforma Protestante, e aí Zwinglio, lá na Suíça, chegou à conclusão que o batismo tinha que ser esse batismo bíblico. E ensinou isso para os discípulos dele, o Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Mas o que aconteceu? Os seguidores dele, os membros da igreja, a população lá do cantão dele arrepiou os cabelos. Aí o Zwinglio ficou com medo de perder os seguidores. Voltou atrás. Não, vamos continuar aspergindo as crianças. Então, aí os discípulos mais próximos, chegados, Zwinglio falou, não, espera aí, mas você mostrou a gente na Bíblia que isso aí está errado. Você mostrou a gente na Bíblia como deve ser o batismo. E para finalizar a história, esses discípulos de Zwinglio romperam com ele, ficaram orando, estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que deveriam se batizar. Aí um batizou o outro e deram origem aos anabatistas. E eles continuaram estudando a Bíblia e chegaram à conclusão: nós não vamos fazer parte dessa reforma, não. Porque a gente reforma o que tem uma base boa. Nós estamos saindo e começando tudo de novo. Nós estamos saindo e retornando ao ensino dos apóstolos. Então os anabatistas não se consideravam reformadores. Os anabatistas, eles se consideravam como aqueles que retornaram ao verdadeiro cristianismo. E aí, esses princípios nossos, eles vieram dos anabatistas. Assim, como temos hoje, eles vieram quase que exatamente nessa forma que está aqui, quase que exatamente dos anabatistas. Inclusive, aí surgiu no século XVII, na Inglaterra, a primeira igreja com o nome batista. O nome anabatista significa literalmente os que batizam novamente. O povo é que deu esse nome para os anabatistas, porque vinham eles batizando e diziam, eles estão batizando novamente. Aí deram esse nome, o povo, aos anabatistas. Os batistas na Inglaterra, a mesma coisa, o povo via eles batizando, eles batizam de novo, são os batistas.
Primeira igreja batista na Inglaterra, o fundador, ele teve que fugir da Inglaterra para a Holanda. Fugindo do rei da Inglaterra, que naquela época já existia a igreja anglicana, tinha sido iniciada pelo rei Henrique VIII, e o rei daquela época, já no século XVII, não existia liberdade religiosa também não. E aí esse primeiro batista, ele teve que fugir para a Inglaterra, da Inglaterra para a Holanda. Lá ele encontrou uma igreja anabatista, menonita, e ele se identificou com as crenças deles. Enquanto ele esteve na Holanda, ele participou de uma igreja menonita, até que chegaram outros fugitivos da Inglaterra, e ele organizou lá uma igreja batista, ainda não tinha esse nome. Retornaram para a Inglaterra. E organizaram lá a sua igreja na Inglaterra. E aí os ingleses deram o nome a esse grupo, dessa igreja nova, de batistas. Então esse nosso nome surge pela primeira vez na Inglaterra, mas ao longo da história sempre existiram grupos, até com outros nomes, ou sem nome algum. Ao longo da história sempre existiram grupos, mesmo no meio das trevas, a luz sempre brilhando. Então, ao longo da história, existiram esses grupos, e nós, graças a Deus, recebemos essa boa herança. Daí vem a nossa identidade doutrinária, tá? Batistas, há um consenso que esse nome surgiu pela primeira vez lá na Inglaterra, com esse grupo que eu falei para vocês, se eu não me engano foi 1611. É isso mesmo, foi 1611. Foi quando foi feita a primeira declaração doutrinária batista. Vejam que foi organizada a primeira igreja com esse nome Batista na Inglaterra, e imediatamente o Thomas Harris teve a preocupação de colocar no papel tudo o que eles criam. Então essa foi a nossa primeira declaração doutrinária. 1611, Londres, Inglaterra. Depois, a que se tornou a mais usada, inclusive nós, batistas brasileiros, usamos até 1985, foi a Declaração Doutrinária dos Batistas de New Hampshire. New Hampshire é um lugar lá dos Estados Unidos. Em 1833, um batista norte-americano chamado Newton Brown resolveu fazer uma redação de nossas doutrinas mais clara, mais precisa. Essa declaração, como era essa cidade, New Hampshire, ficou conhecida por esse nome, Declaração de New Hampshire. Foi adotada pelos batistas do mundo todo, inclusive por nós, batistas brasileiros. Aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, a Convenção Batista Brasileira achou que nós precisávamos deixar mais claro a doutrina do Espírito Santo, a declaração doutrinária, o que falava a respeito do Espírito Santo, o que tem aqui na Bíblia. Então, foi eleito um grupo, trabalhou, etc. Em 1985, então, foi feita a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E agora, em 2023, na última Assembleia, nós melhoramos o capítulo que fala sobre a família. Ficou bem mais claro, né? Ficou bem mais claro sobre o que a Bíblia fala a respeito da família. Você compara o capítulo antigo e o capítulo novo, é a mesma coisa, mas está assim mais detalhado, mais explícito na atual. Aí você pega essa nossa, compara tanto com a de New Hampshire,
como a primeira declaração, a mesma coisa. Assim, em essência, a mesma coisa. Por quê? Os nossos princípios amarram tudo. A palavra de Deus amarra tudo.